Graças a Deus, irmãs. Nós vamos estar nesta tarde meditando um pouco no livro de Juízes. E nós vamos estar lendo o capítulo 4. O versículo a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 8. Vamos estar lendo até o 8. Já que a irmã me pediu para ler, né, até o versículo, só o versículo 5. Mas eu gostaria de ler até, dar uma esticadinha até o 8, o 9, para a gente entender um pouquinho melhor, né, essa passagem aqui da profetisa Débora, né, onde vai falar de Débora. Acho que todos os irmãos já ouviram falar, né? E diz assim o capítulo 4, do versículo 4, diz assim: Débora profetiza, mulher de Laptode, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abimaão, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro de Quinzom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Débora diz isso para Baraque. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendeis, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregou a Cícera. Bom, para a gente entender um pouquinho essa situação aqui, a gente vai lembrar que nesse contexto aqui não havia rei em Israel. E o povo vivia envolvido em uma total desobediência, a ponto de cada um fazer o que achava que devia fazer, a ponto de achar que estava certo aquilo que ele fazia. E o Senhor, naquele período, o Senhor levantou juízes para julgar o povo, para defender o povo. E o povo, mais ou menos um período de 320 e poucos anos, o povo viveram sob o comando desses juízes. Deus levantou 12 juízes para libertar Israel. E dentre esses 12 juízes que foram levantados para libertar Israel, para salvar Israel da mão do opressor, que eram os reis de Canaã na época, o povo pagão de Canaã, que eles não baniram todos da terra e deixaram algum deles ainda. E aí aquele povo foi se multiplicando e aquele povo passou a oprimir a Israel. Mas ele oprimia Israel porque Deus assim permitia, porque o povo pecava. E quando o povo pecava, Deus fazia com que eles se levantassem e oprimisse a Israel. O povo de Israel se arrependia e aí clamavam a Deus e Deus levantava um juiz para defender a causa do povo. E não foi diferente aqui com Débora, né? Agora, o interessante da gente meditar aqui, nesse versículo 4 e 5 de Débora, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que Débora foi uma mulher, eu poderia dizer assim, uma mulher fora do seu tempo, fora da sua época, porque o que naquela época de Débora, as mulheres não tinham valor nenhum. As mulheres, elas cozinhavam e não podiam comer junto com seus maridos. Elas levavam a comida para servir aos homens na sala e elas ficavam na cozinha. Daí você já imagina como era a vida da mulher. E o Senhor levanta uma mulher exatamente em uma época dessa para ser juíza, para ser profetisa,
Mas por que Deus fez isso com Débora? Acredita e acreditamos que Débora deveria ter alguns segredos, né, dela e Deus, entre ela e Deus, que a fez ser abençoada por Deus dessa maneira, né? E aí Débora, ela era casada. Você observa que Débora não era uma mulher desocupada, porque às vezes a gente diz, eu não posso servir ao Senhor porque eu trabalho, porque a minha vida é uma vida muito corrida. Mas você vai observar que, lendo o texto, que Débora era uma mulher ocupada, porque era uma mulher casada, com certeza uma mulher que tinha filhos, né? E uma mulher que, mesmo assim, ela não deixava de atender ao chamado do Senhor. Ou seja, Débora, ela percebia, ela sentia o chamado do Senhor. E por que será que isso acontecia com Débora? Porque a gente entende, irmãos, que Débora era aqui uma mulher temente. Então, uma mulher se levantar, juíza, e ainda mais profetiza, porque também no tempo de Débora não existia profeta. Os profetas, eles vão vir mais na frente. Mas por que Débora era assim, considerada uma profetisa? Porque Débora ouvia o chamado do Senhor e transmitia o chamado do Senhor. E, além de tudo isso, ela exercia aquele trabalho que lhe era colocado às mãos para fazer. Débora não tinha nenhuma dificuldade em resolver o problema do povo, em estar preocupada com o povo, em estar preocupada com o bem-estar do povo de Israel. Então, ela era uma mulher temente a Deus. Débora era uma mulher temente a Deus. E o interessante, o bem interessante disso aqui, é que ela manda chamar Baraque. Ela manda chamar Baraque e pede e diz para Baraque: olha, tu não ouvisse, tu não sabe que o Senhor deu ordem para que tu pegasses os homens de Israel e fosse lutar contra o exército dos cananeus, do rei de Canaã. Mas o que é que Baraque entende aqui? Baraque entende que eles não tinham o aparelhamento, as ferramentas, as armas, o armamento que o povo de Canaã tinha. O povo de Canaã, eles tinham carro de ferros. Era um carro de ferro que aquele povo possuía. E eles iam para as batalhas usando esses carros. E que proteção que chance o povo de Israel teria diante de uma luta dessa natureza. Mas Débora, na sua fé, na sua certeza, na sua confiança no Deus vivo, ela sabia, e Deus tinha falado ao coração dela, que aquela batalha estava vencida. Era só Baraque juntar os homens e ir, que Deus iria na frente. Deus era quem ia providenciar a vitória daquela batalha. Mas mesmo assim Baraque diz, né, aqui no verso 8, então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. E aí Débora responde para Baraque o seguinte: certamente irei contigo, porém não será a tua honra que da investida que empreendeis, pois as mãos de uma mulher é quem vai, né? Em outras versões vai dizer que é quem vai matar Baraque. Então, as honras daquela batalha, ela ia com essa condição de que as honras daquela batalha ia pertencer a uma mulher e não a um homem. Porque Baraque não teve coragem de enfrentar, faltou-lhe a confiança no Senhor de ir, e disse que ele poderia ter dito o seguinte: eu só vou se o Senhor for comigo. Olha, Senhor, como certa vez Moisés falou: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E aí ele chegou para Débora, uma mulher, né? Vale salientar, uma mulher naquela época, onde a mulher não tinha nenhum valor, nem voz. A mulher só servia para procriar e mais nada, né? Mas aquele chefe de exército, aquele comandante de exército, chega para ela e diz:
se tu não fores comigo, eu não irei à luta. E aí Débora foi com Baraque, né? Imaginem uma mulher à frente de um exército, né? Isso aqui aconteceu mais ou menos há mais de 1000 anos antes de Cristo, com 2000 e pouco, há mais de 3000 anos atrás. Imaginem uma mulher à frente de um exército, né? Lutando por causa que nem sequer era só dela, e nem era dela praticamente. O problema era com a nação de Israel. O problema era com o povo do Senhor. Mas Débora era temente e obediente e ouvia a voz do Senhor. Então Débora não podia deixar aquilo ali passar. Ela precisava ir com Baraque, já que Baraque não queria ir sozinho, né? Talvez por medo. E tanto é que se os irmãos aí, eles forem acompanhar todo o capítulo 4 e o 5 de Juízes, você vai ver que foi uma grande batalha. Foi uma tremenda batalha, mas a mão do Senhor estava ali. Né? A mão do Senhor esteve ali durante todo aquele tempo daquela batalha que durou. Mandou que eles fossem a um vale, e aquele vale, no momento que eles foram, aquele vale estava seco. Observem que isso aí é providência divina. O vale estava seco e quando a batalha começou, a chuva começou a cair. E quando a chuva começou a cair, como aquele vale era um rio que estava seco, ele encheu e foi muita água e os cavalos começaram a ficar atolados, os carros começaram a atolar e não tinha mais como eles lutar e eles foram levados praticamente pela correnteza. Eles foram praticamente levados pela correnteza. Então, a gente vê aqui que por conta de você estar disposto, se predispor a ouvir a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor faz o impossível. O Senhor faz maravilhas. O Senhor faz coisas que qualquer um duvida. Qualquer um duvida. Porque quem poderia imaginar uma mulher naquela época, naquele tempo, como uma juíza que julgava a causa do povo de Israel e que até foi um campo de batalha. Imagina quando ela chegou em casa e disse para o marido: eu vou para o campo de batalha, eu vou com o exército de Israel lutar contra o exército dos cananeus, né? Então você vê que aqui no capítulo 5, do verso 7, aí tem escrito assim, ó: até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Observe que ela tinha um amor sincero, um amor cuidadoso. Ela se declara aqui um amor de mãe por Israel. Né? O verso 12 do capítulo 5, que isso aqui é chamado de o canto de Débora, você vai ver aí na sua Bíblia, aí você vai ver ela dizer assim na parte A do versículo 12, né? Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Então, isso serve para a gente hoje. Hoje, num tempo, nos dias em que a mulher, ela tem força, ela tem direito, ela luta pelos seus direitos. Hoje a mulher, ela tem a mesma profissão dos homens. E nós, mulheres cristãs, temos levantado tanta dificuldade para servir ao Senhor. Tem aparecido tanto obstáculo, se levantado tanto obstáculo diante de nossas vidas, em um tempo onde a gente pode ir longe para defender a causa do Senhor, para lutar. Defender não, porque o Senhor não precisa que nós assim o defendamos, mas para lutar pelo trabalho do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor. E nós temos parecido, nós estamos vivendo, parece que estamos vivendo em um tempo atrás do tempo de Débora, né? Débora viveu um tempo à nossa frente, muito, muito à frente dela e até à nossa frente, porque imagine hoje, quem vai hoje aos campos de batalha são as mulheres aí no exército, elas estão indo aos campos de batalha. Mas imagine nós crentes, vivemos em uma visão limitada dentro da igreja, vivemos de uma forma limitada porque aquilo não nos compete. Mas não devemos esquecer
que quem é o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, ele nos capacita, quando ele nos chama, quando ele nos escolhe, ele pode tornar cada uma de nós uma verdadeira Débora. Ou talvez a gente possa chegar a lugares mais distantes, a coisas mais grandiosas que Débora chegou, né? Débora em tempo de quarentena, né? A gente pode pensar assim, vamos pensar, a gente está vivendo uma quarentena, né? Não estamos? Então vamos pensar numa Débora em tempo de quarentena. Como seria que Débora se comportaria? Como muitas de nós, que vamos cair em cima da cama, cobrir cabeça e pé, ficar lá deitadinha. Ai meu Deus, como será? Eu estou vendo minha família ficar doente, eu estou vendo meus parentes, todos estão ficando doentes, e vai me pegar também, e eu vou parar de viver, e eu vou parar de lutar, porque não vale mais a pena. Mas não é por aí, irmãos, não é por aí. Agora a gente vai pensar como a gente vai agir nesse tempo de quarentena, como se a gente fosse uma Débora da vida, uma Débora da vida. Um exemplo que eu quero falar para vocês é uma coisa bem engraçada que eu tenho feito dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tenho feito várias comidas, porque eu tenho dito o seguinte, vamos comer enquanto a gente está aqui na quarentena, esperando o que é que vai acontecer conosco. Então, eu faço uma alimentação para a minha família, uma alimentação bem gostosa, coisas que às vezes eu não costumava fazer, mas agora eu vou e faço. E estou aqui, eu tenho procurado muito o Senhor. Eu posso dizer para você que a minha vida com o Senhor houve uma melhora de 80% nesse período de quarentena, 80%, 90% talvez, porque eu não durmo sem passar horas e horas examinando a palavra do Senhor, eu não durmo sem orar bastante ao Senhor, eu acordo pela madrugada para orar ao Senhor, então isso é uma forma de lutar, isso é uma forma de luta, então não cruze seus braços, não cruze os braços se você tiver uma família doente, se você se importa com o seu ente querido lá fora, porque eu também me preocupo, todas nós nos preocupamos, mas a gente tem orado e com esperança que o Senhor, nesse tempo de crise, nos chame, nos levante e nos dê força para podermos vencer essa quarentena, né? Sejamos Débora, devemos olhar para ela e nos espelharmos. Débora em tempo de quarentena, né? Vocês gostaram disso aí? Então, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar força, certo? E que possamos estar sempre procurando textos como esse para nos fortificar diante do Senhor. Amém.